Drones ucranianos mataram 3 pessoas em Moscou. E daí? Lá, motoristas bêbados atropelam muito mais pessoas todos os dias. E acontece que isso pode influenciar o rumo da guerra. No Oriente Médio, 3 drones miraram em um reator nuclear. 2 foram abatidos, mas um passou. E isso muda fundamentalmente a situação no planeta. Por que muda? Vamos contar e mostrar uma história fascinante para vocês. Cubanos participaram da guerra da Rússia contra a Ucrânia e, ao voltarem, trouxeram consigo 300 drones e os esconderam perto da base americana. Notaram que em todas essas histórias participam exatamente aqueles drones sobre os quais Zaluzhny disse que mudaram a tática e a estratégia das guerras. Vamos falar sobre tudo isso, mas vamos começar mesmo assim por Moscou e o choque. As mulheres ainda não se recuperaram após um dia inteiro. Habitantes da Federação Russa, próximos ou distantes de Moscou. O lá virou aqui. Na noite de 17 de maio, a Ucrânia lançou mais de 500 drones em direção à Rússia. A defesa aérea da Rússia afirmou que derrubou 556, um número que, claro, tem mais de vanglória do que de aritmética, mas a ordem de grandeza está clara. Em Moscou e região, 3 mortos e cerca de uma dúzia de feridos. O principal ataque ocorreu na entrada da refinaria de petróleo, em Kapotna, acho que é esse o nome. Meia hora depois, Sobyanin afirmou no Telegram que a parte tecnológica da fábrica não foi afetada. Ele foi obrigado a dizer essa frase porque exatamente nesse momento em cada chat de Moscou começou a surgir a mesma pergunta. E se tivesse acertado, o drone foi abatido, certo? Bem acima de Sheremetyevo, os destroços caíram na pista. Os voos não tiveram atrasos porque foi sorte. Não porque a Rússia está protegida, mas sim por sorte. Este é o primeiro ataque massivo de longo alcance dessa escala na região de Moscou. Em toda a guerra, os drones voaram mais de 500 quilômetros. Isso é algo qualitativo, excepcional. Um salto, não apenas quantitativo. O que está sentindo agora o moscovita? Mais de 3 anos de guerra para o cidadão da capital russa foram, vamos dizer assim, uma abstração televisiva. Vamos chamar assim, correspondentes de guerra na tela, lá, alguns desfiles, alguns relatórios rituais. E o principal, aqui está tudo tranquilo, aqui está tudo absolutamente tranquilo. Esse era o núcleo do acordo com o Kremlin, ou seja, você não protesta publicamente e nós não te incomodamos. A guerra está em algum lugar distante. As sirenes estão lá com eles, não aqui com a gente. Esse acordo desmoronou. Na noite de 17 de maio, não é porque 3 pessoas morreram. Em um ano, morrem 100 vezes mais nas estradas de Moscou. Mas porque pela primeira vez não dá para virar as costas para a guerra. Cheiro de fumaça, sirene. Mensagem no grupo da escola. Se houver alerta, descemos para o porão. No grupo da escola. A palavra porão em Moscou, em maio de 26, no grupo dos pais do 5º ano. Isso é uma virada. Não porque o moscovita ficou com medo, mas porque a promessa de proteção do Estado acabou sendo apenas retórica. 4 mudanças. Primeiro, a guerra deixou de ser uma série de televisão. Uma série tem controle remoto, mas a guerra não tem controle remoto. Segundo, a imagem do poder como protetor está se desfazendo. Toda manhã, nossas defesas aéreas derrubaram tantos, certo? Ou seja, é uma admissão. Significa que eles estão chegando. Terceiro, o silêncio deixou de ser a norma e virou um privilégio. Quarto, o mais destrutivo é a divisão entre os protegidos e os não protegidos. A hierarquia do dinheiro acrescentou-se também a hierarquia da segurança, uma divisão que o Kremlin não controla. O que Putin pode fazer? Bem, para ser sincero, todas as opções que vejo são ruins. Ruins para Putin? Primeiro, um ataque de retaliação em massa contra Kiev. Familiar e compreensível. Na Ucrânia, adaptaram-se, mas Moscou ainda não. Na conta psicológica, agora é medo por medo, certo? Mas só a Rússia está perdendo porque o russo não tinha medo ou tinha muito pouco. Cada nova dose bate mais forte. A segunda escalada pode ser em direção à OTAN. Sim, lá. Agora vamos mostrar a eles as nossas garras. Sim, tático, nuclear ou um ataque à infraestrutura ocidental. Bem, algo assim. Sim, louco, suicida. E Putin sabe disso muito bem. A tentação, claro, existe, só que isso devolveria a imagem de todo-poderoso. Algo assim. Sim. E o preço de se tornar um alvo para a coalizão. Terceiro,
Endurecimento interno. Como se chama, assim? Forças variadas Zavarot. Sim. Lei marcial para Moscou, bloqueio da internet. Agentes inimigos por toda parte vão fazer a Rússia parecer com a Coreia do Norte, não é? Um passo, mais um passo, mais um passo. No fundo, o Putin gosta disso, sim. Mas a classe da capital não vai perdoar isso. Porque é assim que é a classe da capital. E o quarto, negociações. Sim, o mais sensato, por isso o mais improvável. Reconhecer que o país não pode mais ser protegido da enxame de drones baratos significa admitir que 3 anos de guerra levaram a lugar nenhum, com todos os sacrifícios. Putin não conseguirá dizer isso, é o fim da sua legitimidade. Provavelmente veremos uma mistura do primeiro e do terceiro, com contra-ataques e pressão silenciosa, apertar os parafusos ao mesmo tempo em que se torcem as tripas. Fundamentalmente, isso não vai resolver nada. Os drones são baratos, são muitos, eles vão continuar chegando, cada vez mais longe, cada vez mais precisos. Página nuclear. Ataque a Baraká? Bem, tecnicamente ele falhou. Sim, entendi. Sim, acertaram o gerador elétrico, fora do perímetro. O reator está funcionando normalmente. Para os padrões das notícias, não é novidade, mas para os padrões da história. Senhores, esta é a notícia do século. Pela primeira vez na história documentada, um drone atacou deliberadamente uma usina nuclear civil em funcionamento. Antes, essa infraestrutura nuclear era considerada fora dos limites das guerras convencionais. Não se pode atacá-la sem transformar um conflito local em uma catástrofe global. Mas agora, ao que parece, pode. E além disso, é muito barato, sem assinatura, por meio de um intermediário, com possibilidade de negação. Nós nunca faríamos isso, foi outra pessoa. O principal é que isso foi feito durante uma suposta trégua. Desde 8 de abril está em vigor uma cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã. O ataque é um sinal para o mundo inteiro. Eu tenho uma carta no bolso que vocês não vão conseguir superar. Essa carta é a ameaça de uma catástrofe nuclear em território estrangeiro. E o melhor, não seremos nós, será outra pessoa que vai atacar. E realmente não há nada que possa superar isso. Bem, exceto pela ocupação total do Irã e pela eliminação da indústria de drones iraniana, o Ocidente não vai fazer nada disso. E o mais importante, se o Irã tem essa carta, amanhã qualquer um pode ter. Houthis, Hezbollah, algum grupo no Sahel, um cartel na América Latina, que conseguiu levantar $500 milhão para um lote de drones. Fácil. O monopólio estatal sobre a violência destrutiva acabou? Aqui estamos nós, chegamos ao ponto sobre o qual todos falavam. Só que a gente imaginava que os bandidos, gangsters, não sei como vocês ainda os chamam, terroristas, tinham uma bomba nuclear, mas pelo visto nem isso é necessário. Basta que eles tenham apenas um drone que possa voar até algum lugar. E quando isso aconteceu, o direito internacional clássico desmoronou. Ele se baseava na suposição de que toda destruição tem um remetente claro. E você pode revidar para esse remetente, mas acabou ficando claro que também é possível agir de outra forma. Que você pode não ter esse remetente. Cuba em 1962 não é igual a 2026. Terceira imagem, armazém holandês, 300 drones. Em todos os estúdios se fala sobre a crise dos mísseis de Cuba 2.0, e essa é uma comparação perigosa, porque incentiva a repetir as decisões de 1962 que hoje não funcionariam. A natureza das armas. Na época, mísseis nucleares tinham o tamanho de um prédio de 12 andares, e era impossível falsificá-los até por satélite. E agora são 300 drones cada um do tamanho, no máximo, de um carro compacto. Desmontar e esconder em porões, garagens, depósitos, e o satélite não detecta. Então, a rota de suprimento naquela época era um fornecedor, uma rota pelo mar. Kennedy impôs um bloqueio, a rota foi fechada em uma semana. Agora são 2 fornecedores, Rússia e Irã. As rotas incluem Venezuela, Nicarágua e intermediários no Panamá. O retorno dos mercenários cubanos pode ocorrer de qualquer modo. Então, apocalipse nuclear. Houve chantagem, não foi? Isso uniu os dois lados em torno de um compromisso. Agora, um ataque pontual a uma fragata, ao depósito em Key West, ao terminal de petróleo na Flórida, não é um apocalipse, não. Apenas uma picada, mas muito dolorosa. É difícil responder a uma picada dolorosa com a tríade nuclear.
Bem, você não vai lançar bombas atômicas depois que 3 drones voaram de Cuba. O chantagista está ficando cada vez mais ousado. Naquela época, todos sabiam de quem eram esses mísseis. Agora os drones estão em solo cubano, mas são de produção conjunta, trazidos por intermediários na bagagem pessoal de voluntários. Para onde voará o primeiro? De quem é a culpa? Nada está claro. Oficialmente está em Cuba? Bem, provavelmente é através de Moscou. Mas você está em Teherã, talvez tecnologicamente. Atacar um intermediário não faz sentido, não é? Khrushchev governava com um aparato monolítico. Agora Cuba colapsa economicamente. Maduro está à beira do abismo. No Irã, há problemas de sucessão após Khamenei. Sob Putin, Moscou está sendo bombardeada. Todos os chantagistas são ao mesmo tempo fracos e perigosos. O mais perigoso é o rato encurralado. Trump está certo nisso. A defesa americana não pode mais começar nas fronteiras dos Estados Unidos quando armas de terror em massa custam dezenas de milhares e não bilhões. O conceito de defesa como proteção de fronteiras está totalmente ultrapassado. Em seu lugar surge a lógica: 2.000 milhas de perímetro ao redor dos Estados Unidos continentais. Bem, digamos Cuba, Venezuela, Nicarágua, Haiti e quaisquer aliados caribenhos de potências hostis. Isso não é política externa. Isso é segurança nacional de primeiro nível? Mais uma vez, isso não é da nossa conta, não é. Agora passou a ser da nossa conta. Nenhum arsenal significativo de sistemas hostis deve existir neste arco, nem sob vigilância, nem dentro do direito internacional. Simplesmente não devem existir. Ponto final. Inteligência militar, vigilância por satélite, grupos de sabotagem, pressão diplomática, sanções. Bem, tudo isso deve acontecer ao mesmo tempo. E não como reação a algum incidente, porque o incidente pode acabar sendo devastador. Absolutamente devastador, mas deve ser um estado constante. Isso choca, claro, o ouvido de um liberal educado do Departamento de Estado. Viola as fórmulas de respeito à soberania. Eu entendo isso claramente, certo? Eu mesmo era libertário, pelo menos a realidade é simples. Ou os Estados Unidos estabelecem esse perímetro, como agora, com intervenção mínima. Ou recebem um perímetro que será estabelecido por um ataque em alguns anos. Melhor agora, com intervenção mínima, do que depois de uma catástrofe. E a principal questão libertária: esse perímetro expandido não contradiz a filosofia e a liberdade? À primeira vista, sim. É o país deles, é o direito deles, não é? Mas, na verdade, me desculpem, senhores, na verdade, não. Proteção da vida. Bem, aquilo que, digamos, Golambus chamava de propriedade primária. Propriedade primária. Vida, corpo, vida, corpo. A única razão pela qual o Estado pode ser tolerado quando a proteção da vida exige um perímetro expandido, o perímetro se expande. Na filosofia judaica, na sabedoria judaica, existe algo assim. Eu já falei sobre isso. Existe uma expressão, pikuach nefesh, ou seja, bem, eu digo pikuach nefesh, isto é, salvar uma vida. Sim, bem, como salvar uma vida, se falarmos em hebraico, certo? Isso anula tudo, até o Shabat, certo? É uma coisa sagrada. No Shabat, fazer certas coisas, tudo é anulado. Vá e salve uma vida, ponto. O que une esses 3 pontos sobre os quais falamos, ou seja, Baraká, Moscou, Havana, o que eles têm em comum? Assimetria. O atacante gasta 100 a 200 vezes menos do que quem se defende. Um drone ucraniano custa dezenas de milhares. O sistema Pantsir que o derruba custa milhões. Drone iraniano. Então, em Baraká, isso é 20 bem, no máximo 50 mil. A defesa antiaérea dos Emirados custa dezenas de milhões. Drone cubano, 20 mil infraestrutura defensiva americana, bilhões. Isso significa que essa economia não tem uma solução de longo prazo, porque quem se defende acaba indo à falência. 3 mortos em Moscou não são nada estatisticamente. Eles, por outro lado, mudam o comportamento. A população é mais impactada do que 1.000 mortos no interior, porque morreram onde não deveria haver mortes. Aqui, em Moscou, lá não pode acontecer. É a capital. É o centro. Eles nos alcançaram. O que significa nos alcançaram? Que eles podem nos alcançar de novo amanhã? O gerador queimado na usina nuclear.
Usina hidrelétrica, usina nuclear, zero dano, zero, nada, certo? Mas muda o cenário. Risco. O risco para o mercado de petróleo é maior do que um ataque a 10 petroleiros, 300 drones em Cuba. Nenhum deles decolou ainda para lugar nenhum. E se decolar, talvez a gente abata todos de imediato. Mas eles já estão mudando toda a estratégia americana. Estão mudando completamente a nossa doutrina estratégica. Anos atrás, o mundo era como uma pirâmide, certo? Grandes potências, médias e pequenas. Atores não estatais, como eram chamados, certo? A bomba atômica fortaleceu a pirâmide, mas o drone a zerou. Os Houthis, que não têm frota, nem capital, nem dinheiro, fecharam um canal marítimo mundial. Corredor? Mais do que um canal. O que precisa acontecer para que isso pare de chocar? Aqui estão 3 perguntas para o mundo. 3 perguntas para o mundo. Primeiro, como Putin vai lidar com o fato de a guerra ter chegado aos quartos dos moscovitas? Ele vai tentar não deixar que ela entre lá através de um bloqueio informativo. E vai perder, pois o Telegram, o barulho das turbinas e o cheiro de fumaça pela janela são mais fortes que Solovyov. E ainda por cima reforçado, por todos aqueles dele, como é que eles se chamam. Segundo, será que os americanos vão concordar, especialmente aquela parte que ainda é considerada libertária ou algum tipo de liberal, com um corredor de 2.000 milhas? Acho que vão concordar. Quando o primeiro drone georgiano, o primeiro drone cubano chegar a Miami, seria melhor que fosse antes, claro, mas temo que precisam nos ensinar, se só aprendemos quando algo explode para nós, ou alguém morre, ou levamos um tapa na cara. A liberdade exige a defesa das fronteiras de sua existência. Pikuach Nefesh? Isso não contradiz a liberdade. Ele a protege. E aqui está o terceiro, o mais importante. Será que percebemos que isso é uma nova ordem mundial e não apenas incidentes isolados? A maioria dos estrategistas, aliás, não vê isso. Moscou é um episódio da guerra ucraniana. Baraká é um episódio do questão iraniana. Cuba é um episódio da política latino-americana. E isso, senhoras e senhores, é um único episódio. E é preciso entendê-lo. E o nome disso é Cuba. O Estado deixa de proteger o cidadão porque a tecnologia superou as instituições. Por isso, os líderes do mundo livre verão isso agora ou daqui a 10 anos entre as ruínas de alguma coisa. Depende de quem seremos, pessoas que herdaram a liberdade ou pessoas que a perderam sem perceber como ela escapou. Moscou, 5 estágios. Editor? Kübler-Ross descreveu 5 estágios de aceitação do inevitável para uma pessoa à beira da morte. A sociologia de uma sociedade sob estresse prolongado funciona de forma semelhante ao que ocorre com um indivíduo, com algumas ressalvas. Choque. Maio-junho. Sirenas de alarme. Uma enxurrada de notícias pela manhã, conversas no táxi, ouviu? No capoteto, Então, um choque alto e breve. A mente não aguenta. Ansiedades agudas e prolongadas se adaptam em 4 a 6 semanas. No final de junho, as sirenes serão percebidas como um bonde. E irritante, mas bem, fazer o quê? Está incorporado, por assim dizer, ao pano de fundo da nossa vida. Depois vem julho e agosto. Podemos chamar isso de teatralização. Talvez, por ser do teatro, eu goste desse termo, mas ouça por si mesmo. O verão é tradicionalmente demonstrativo, tudo como de costume. Para nós, tudo como de costume. Cafés na Nikolskaya, VDNKH. Essa é a reação defensiva inicial das massas. Se ajo normalmente, as crianças sentem normalidade. O governo seguirá e incentivará isso. Grandes festivais, Dia da Cidade ampliado, fogos de artifício. Sob a teatralização, acumula-se um cansaço interno. No final de agosto, os moscovitas vão perceber uma sensação crônica de que não dormiram o suficiente. Embora durmam como de costume, é só o nervosismo. Próximo. Setembro a outubro. Com a lama veio a irritação. As escolas abrem, começa a irritação do dia a dia, o trem cancelado, na verdade destroços que caíram, o atraso do avião, o produto que faltou no supermercado por causa dos ataques ucranianos ao refino de petróleo. Lá a irritação não é política, mas do dia a dia. Por isso é o mais perigoso para o regime.
Não tem um destinatário, não é o Putin pessoalmente. Esse é um nível proibido, claro, mas no geral tudo começou a funcionar pior para nós. A fórmula não pode ser refutada ou proibida. Naquela época ocorreu a primeira onda da chamada imigração interna, que não é sair do país. A maioria que quis foi embora em 2022 ou entre 2022 e 2024 e se dedicar ao trabalho, à família, assistir YouTube sobre reformas, séries, ou seja, a principal forma de sobrevivência da inteligentsia soviética de 68 a 91 assim. Isso vai voltar. Novembro, dezembro. Frio, a fase mais perigosa e mais importante. Em dezembro chega o frio intenso. Se a Ucrânia seguir atacando o setor energético russo, continuará. Cada interrupção no aquecimento, na luz ou no gás será vista como bem, definitivamente não um problema técnico, como uma violação de um acordo fundamental. Como eu já disse, o acordo é simples. Eu fico em silêncio e você nos garante o aquecimento. Eu fico em silêncio e você nos garante segurança. Quando não há aquecimento, o acordo é rompido. Na cabeça da pessoa começa uma revisão silenciosa. Afinal, para que fiquei em silêncio todos esses anos? É isso que é o frio. Não são os graus, é um frio psicológico. Bem, e depois, janeiro em diante? Vamos chamar isso de anedota. No ponto mais frio do inverno nasce aquilo que a cultura russa conhece como ninguém, a anedota. Isso não é uma piada, isso não é sátira. É uma forma curta e amarga na qual a realidade é exposta. Não a chame assim. Em janeiro de 2027, em Moscou, haverá 34 anedotas que todos conhecerão, sobre a defesa aérea, sobre Putin, sobre os engenheiros ucranianos que sabem onde estão nossas lâmpadas. A piada em um sistema autoritário é uma válvula de escape. É um sinal de baixo para cima. E ele passa pelos sensores porque não tem autor. Quando a piada chega ao poder, e ela sempre chega, o poder percebe que as pessoas já não o temem internamente. Por que você acredita que Stalin dava 10 anos de prisão para quem contava piadas? É essa a verdadeira mudança entre maio de 2026 e janeiro de 2027. Não é revolução, não é rebelião, não é ir às ruas. É simplesmente a perda do medo interno. A partir desse momento, todo o movimento do sistema depende apenas dos recursos de coerção e não da autoridade. É isso que o Kremlin vai tentar fazer. E por que isso não será suficiente? Blindagem informacional de Moscou. Censura, redução da velocidade do YouTube, pressão sobre os blogueiros, o efeito a longo prazo é zero? As VPNs já são amplamente usadas, o clima negativo já foi criado. Bônus serão dados aos funcionários públicos, aumento das pensões. A fórmula de Moscou é especial. Funcionava enquanto Moscou era obrigatória. O dinheiro sem a sensação de segurança perde pelo menos metade da sua força. A Ucrânia será adicionada ao Ocidente coletivo. A quinta coluna liberal. Sempre há um inimigo interno. Sim, já passamos por isso muitas e muitas vezes. Funciona por 1 ou 2 ciclos. No terceiro, o público se desinteressa. O Kremlin precisa de um grande sucesso até o ano novo. Problema, não há virada na frente e parece que não vai haver. E na guerra dos drones não existe uma linha de frente no sentido clássico. O cenário mais provável, vão encontrar um traidor. Vão mostrar. Aqui está ele. Por causa dele ou deles, nada deu certo para nós. Vão punir de forma exemplar. Então, bem, isso vai aliviar a pressão. Então é assim que se personifica o fracasso. Da segunda vez, o público vai começar a pensar. E se ele for o traidor? Por que ele ocupava um cargo tão alto? Todas as 5 respostas apenas adiam, sem impedir a queda. Até janeiro de 2027, a moscovita do exemplo vai acabar chegando naquele ponto de qualquer jeito, com um like na mensagem da professora, e sem energia para mudar nada. Na Rússia, as revoluções não se fazem nas ruas, onde se fazem. Se são feitas é nas cozinhas. Fevereiro de 1917, ninguém foi defender o czar. Agosto de 1991, ninguém foi defender o Comitê Estatal para o Estado de Emergência, só uns 100 entusiastas. Dezembro do mesmo 1991, milhões de cidadãos soviéticos não moveram um dedo para defender o país onde nasceram. Российский
A transição política russa funciona segundo uma fórmula. Primeiro vai embora a sensação, depois vai embora o poder. Em janeiro de 1927, a sensação já estará bastante abalada. Ainda não é hora de uma mudança de poder. É preciso mais uma ou duas crises. Mas até o nível de cansaço, eu acho que com certeza, né? O cansaço é o fim da era Putin. Não fisicamente, psicologicamente. Quando o país deixa de crer que Putin resolve algo, ele deixa de resolver, mesmo estando no Kremlin. Isso aconteceu com Brezhnev. Sim, ali por volta de 1980 a 1982 vai acontecer de novo. O que isso representa para nós, para você e o mundo livre? A Rússia, em uma perspectiva de 1 ou 2 anos, estará em um estado de paralisia controlada. Nem um super-inimigo, nem um parceiro. Uma entidade enorme, dolorosamente exaurida, que se comporta previsivelmente mal, mas cada vez menos eficaz. Isso cria duas oportunidades. Uma solução diplomática para a Ucrânia até o final do inverno de 1926-1927 e um diálogo direto com a sociedade russa, sem passar pelo Kremlin. Quando a imigração interna se tornar um fenômeno em massa, mais uma vez, imigração interna. Kiev de maio a janeiro, os mesmos 8 meses. Outro lado, uma dinâmica completamente diferente, confiança com fissuras, mas isso é maio, junho, ataque a Moscou em 17 de maio. O primeiro grande ataque de longo alcance de verdade, contra a capital do inimigo. Psicologicamente nós agimos, não apenas suportamos. Após 3 anos de uma guerra predominantemente defensiva, surgiu no ar ucraniano uma sensação de latência própria, de importância. Não é que vão nos ajudar, não é que vamos apenas resistir, mas nós os atingimos. Por trás da confiança existe um grande cansaço. Os centros de recrutamento territorial recolhem homens em lojas e cafés. Muitos fogem para Polônia e Tchequia. Funerais diários. Não é notícia militar, é o vizinho, o colega de classe. Julho e agosto. Do primeiro verão, se alguém sabe o que é a primeira vitória, mais difícil do que 2022 a 2024, o exército ucraniano atingiu o teto demográfico. Restam 30 milhões dentro do país. Não conseguem. É impossível fornecer ao fronte de 20 a 30 mil recrutas por mês indefinidamente. Bem, já são tantos morrendo, precisam ser substituídos. Vai surgir uma janela tática. Então, a Rússia está ocupada com Moscou. Haverá vitórias locais, mas a linha de frente não mudará muito estrategicamente. Por cada milha quadrada, vários ônibus funerários vão para pequenas cidades no oeste. Até o final de agosto surgirá um tema que antes não podia ser mencionado. E o que considerar como vitória? Retomar a Crimeia pela via militar? Espero que fique claro que isso é impossível. Donbass a um preço que não seja injusto para os sobreviventes. Setembro, outubro. O retorno, vamos chamar assim, da questão obscura, ou talvez de fato negociações. Em maio de 2024 isso foi traição. Em maio de 2025 fraqueza. Em maio de 2026 não se fala sobre isso. Em outubro será dito ao contrário, em conversas privadas. Em janeiro de 2027 nos estúdios, isso não garante negociações, apenas elimina a barreira psicológica para discuti-las. Numa democracia, a aceitação pública do tema precede a decisão política em mais ou menos 6 a 12 meses. Novembro, dezembro? Frio. Como na Rússia, mas é um frio de resistência. A Rússia vai atacar a energia ucraniana em grande escala. É preciso se vingar por maio. Cronograma de cortes de energia em Kiev, Kharkiv e Odessa? Geradores custam mais que carros usados. Escolas seguem em modo híbrido. O principal é que os ucranianos já viveram isso antes. O inverno de 22, 23, 22, 23, 24, 25... A habilidade foi adquirida. Isso é musculatura psicológica. Isso não torna o inverno mais fácil, mas torna possível passar por ele. Já sabem que vai passar. Ainda surge um orgulho amargo e persistente. Já vimos isso antes, e estamos vendo de novo. E vamos sobreviver. O meme militar ucraniano é diferente da piada moscovita. A piada é um protesto contra o poder, feita na clandestinidade. O meme é uma forma de domar o medo pelo riso. A piada diz, nosso governo é motivo de riso, mas o meme diz, nosso medo é controlável. Até dezembro, alguns memes novos vão se espalhar pelas redes sociais. Cruéis?
precisos, uma maneira funcional de vivenciar o medo coletivamente sem um colapso psicológico coletivo. Janeiro de 2027, chegamos a este ponto. Reconnaissance, do francês reconnaissance, ao mesmo tempo reconhecimento e reconhecimento militar. Então, reconnaissance, provavelmente. É assim que se fala na nossa conversa americana. Reconhecimento de que a guerra não será vencida no sentido de retornar a 1991 e sondagem da nova situação. Um momento muito doloroso. Não é uma derrota. Amadurecimento. A Ucrânia entrará no inverno como um país pronto para falar sobre a guerra em seus próprios termos, e não em termos de tudo ou nada. Até janeiro de 2027 começará uma discussão séria sobre compromisso, não rendição, uma fórmula de saída. Congelamento da linha de frente nas posições atuais com garantias internacionais. Nenhum reconhecimento jurídico das anexações russas. Compensação máxima e reconstrução com participação do Ocidente. Caminho aberto para a UE. Caminho para a OTAN, não. Tema separado e complicado. Renúncia às tentativas de libertação militar dos territórios ocupados. Em troca, status ucraniano de júri e direito de retorno através de uma resolução pacífica algum dia. Não é uma vitória. Estancar o sangramento não é uma derrota. Preservação do Estado, língua, cultura, democracia em 80%. Eu não sei, isso é 78% da Rússia, da Ucrânia pré-guerra. Bem, vamos pensar sobre os paralelos e os contrastes, certo? Moscou, maio, janeiro, confiança? Confiança, depois irritação, depois exílio interior, depois uma piada, depois rescisão do contrato com o poder. Kiev, maio até janeiro. Confiança com uma rachadura. Do primeiro verão, retorno da questão sombria, o frio da resistência. Recanyon. Moscou está perdendo a sensação de normalidade. A cidade viveu por anos em um regime especial de segurança. O regime acabou, e o moscovita não tem um recurso psicológico para viver em meio à instabilidade. Qual é a reação? Recusa em participar, autoafastamento. Kiev vive em meio à instabilidade já há 4 anos. O repertório já está montado. Cada passo já não vai do normal ao anormal, mas acontece dentro do próprio anormal. Reação, adaptação. Além disso, diminuição das ilusões. O quadro se complica. Moscou está perdendo a determinação. Kiev está perdendo as ilusões. Essas são perdas muito diferentes. Moscou silencia. O moscovita falará menos sobre a guerra em público e confiará menos na televisão. Menos pessoas vão se identificar com o Estado, levando a um fracasso silencioso. Kiev já busca um acordo. O ucraniano vai falar cada vez mais sobre a guerra em público, vai se apegar cada vez menos às fórmulas dogmáticas de 2022, vai negociar cada vez mais com a realidade. É um caminho difícil, doloroso, mas possível, um compromisso alcançável. Essas são trajetórias opostas, e aí está a principal oportunidade estratégica para o Ocidente no inverno de 2026 para 2027. O que isso significa para o mundo livre? Até janeiro, nas 2 capitais, o clima favorecerá um compromisso, mas por motivos diferentes. Em Moscou, por cansaço e descrença. Em Kiev, porque entenderam o preço e querem sobreviver. Esses 2 estados de espírito, ao se encontrarem na mesa de negociações com o mediador certo. Bem, o mediador certo, provavelmente, espero eu, será a administração Trump. Simplesmente não há outro. Podem oferecer a primeira janela real para encerrar a guerra desde 2022. Encerrar não significa a vitória de um dos lados, mas sim a interrupção da fase ativa, um congelamento, por muitos anos. Um processo, vamos chamá-lo de processo de paz, que não terminará definitivamente, enquanto esse regime estiver no poder em Moscou, mas será possível sair da fase ativa. E isso será bem, na minha opinião, em 2026 ou 2027, uma saída que nos fará sentir orgulho. Para isso, o Ocidente não vai vacilar.
até que ambas as curvas atinjam o ponto de prontidão. Pressionar prematuramente qualquer um dos lados é um fracasso. Trump será um mediador duro e implacável, pressionando ambos os lados. Ele já demonstrou isso com o Irã no inverno de 25 para 26. A Europa, ao que parece, vai criar a infraestrutura de reconstrução, que ficará à espera do momento em que os combates parem. Não é ajuda para Putin, mas uma forma de acelerar a decisão sobre a pausa. Porque os ucranianos verão que não há um vazio por trás, mas sim um plano. Parece até um plano sério. 2 mecanismos de relógio. Voltando às 2 mulheres. Em Moscou e em Kiev, que observavam tudo o que acontecia lá em 17 de maio de 2026, segurando seus filhos pelas mãos. Uma delas, até janeiro de 2027, vai desaprender a acreditar nas promessas do governo. A outra vai aprender a ouvir a complexidade em sua própria voz, que antes não deixava sua voz ser ouvida. Para a primeira será uma perda, para a segunda uma conquista. Ambas chegarão ao mesmo lugar, a conversa sobre o fim, mas virão de lados diferentes. E ambas estarão exaustas, uma pelo cinismo, a outra pela maturidade. Aqui reside, na verdade, todo o drama do inverno de 26 para 27. Não nas manobras militares, não nos ataques de drones, mas em 2 tic-tacs de relógios psicológicos, que se encontram em um ponto daqui a 8 meses. Aquele que vê e ouve esses 2 mecanismos de relógio pode fazer alguma coisa. Quem ouve apenas as notícias vai perder o evento mais importante da década, talvez até do século. E aqui vai uma pergunta para encerrar. Em dezembro de 1916, os diplomatas europeus também achavam que estavam ouvindo tudo o que era importante. Tiros, relatórios das frentes de batalha, perdas, notas diplomáticas. Eles só não ouviam uma coisa: 2 tic-tacs dentro de São Petersburgo e Berlim. E quando os ponteiros se encontraram, o mundo em que estavam acostumados a viver desabou, senhoras e senhores. Em um segundo. Se essa imagem foi útil, no canal separado Roteiro para a Liberdade há passos concretos. Como ler a dinâmica política? Não pelas notícias, mas pelo que realmente está acontecendo por trás dessas notícias. Até amanhã, até a próxima vez.